O nosso trabalho é sobre o direito das famílias na fronteira da paz. O problema da nossa pesquisa é identificar quais são as dificuldades da efetivação de direitos civis encontrados pelas famílias fronteiriças e, de uma maneira geral, os objetivos são analisar essa violação, descobrir as consequências para as famílias binacionais e apontar possíveis soluções. Vou começar falando sobre fronteira e falta de legislação. Eu inicio com essa frase do Fábio Bento, que ela explicita e ilustra essa dificuldade de se ter um significado concreto e específico do que é fronteira. Afinal, o significado dessa palavra ele é construído de acordo com vivências e experiências de cada um numa região tão peculiar, tão singular como as regiões fronteiriças. Aqui, especificamente na Fronteira da Paz, que é composta por Santana do Livramento no Brasil e Rivera no Uruguai, a gente tem um fenômeno de conurbação que não é apenas a união de duas cidades, mas é a união de dois países, duas culturas, duas economias, duas legislações diferentes. E a partir disso a gente tem relações sociais muito intensas. E aí a gente começa a fazer uma análise de, será que as regras de fronteira são suficientes para essas relações? E a gente observa que a função social primordial da fronteira é uma função reguladora. E, por óbvio, essas regras elas não são suficientes para suprir as necessidades das famílias binacionais, por exemplo, dos direitos civis de cada um em regiões que têm essa mistura entre dois países. E aí a gente observa que esses problemas são bem habituais e que em qualquer lugar do país que não seja uma região fronteiriça, eles são facilmente solucionados com uma consulta ao Código Legislativo dos respectivos países. É indiscutível que o direito alimentar se trata de um direito fundamental e constitucionalmente garantido. E apesar da obrigação alimentar estar bem delimitada e protegida pelo ordenamento jurídico brasileiro, o seu descumprimento acaba sendo muito recorrente, havendo muitos casos de alimentantes que fogem para o exterior para não quitar a pensão alimentícia, podendo isso ser claramente observado na fronteira Brasil-Uruguai. Pode-se atribuir a esse problema tanto a falta de legislações específicas quanto a inexistência de burocracia para entrada e saída em Rivera. Atualmente, existem diversos acordos internacionais que visam facilitar essa prestação internacional de alimentos, sendo a Convenção de Haia sobre Alimentos a mais eficaz. Todavia, o Uruguai ele não é um país signatário desse acordo, o que dificulta ainda mais a cobrança da pensão na fronteira da paz, de modo que as ações de alimentos em que o alimentante reside em Rivera dependem da expedição de carta rogatória, o que torna o processo muito lento. Outro problema encontrado pelas famílias fronteiriças diz respeito ao direito à paternidade, né? A gente sabe que a criminalidade ela é agravada pela má distribuição de renda, pela falta de políticas públicas, e a fronteira é uma região caracterizada como um vazio fronteiriço justamente porque tem essa lacuna legislativa. Então, a gente pode depender que a criminalidade também é muito grande nessas regiões. E aí a gente tem o direito à paternidade, que é o direito a ter conhecimento das suas origens, do seu vínculo familiar, e esse direito ele é indisponível. Por conta disso, até mesmo se um pai está preso, o ordenamento jurídico brasileiro ele dá meios para aquela criança ter acesso a esse direito. Só que aqui na fronteira, considerando que a criminalidade é grande, mas, por outro lado, não tem uma legislação específica para essa região, é muito grande o número de crianças registradas sem o pai e que não têm acesso a esse direito à paternidade porque não têm acesso à coleta de material genético no presídio do país vizinho. Então, fazendo a nossa pesquisa, a gente pensou em algumas possíveis soluções para esses problemas. Seriam a parceria entre oficiais de justiça, o uso de aplicativos de mensagem para poder fazer essa intimação, essa citação e evitar a expedição de uma carta rogatória. Também parceria entre agentes penitenciários para fazer a coleta do material genético e uma atuação conjunta dos departamentos médicos judiciários dos países vizinhos. Isso, fazendo toda a nossa pesquisa, a gente concluiu que essas famílias fronteiriças elas precisam de um olhar constante, de uma atenção constante, porque é realmente uma região muito peculiar. Por fim, essas são as nossas referências e nós agradecemos a atenção.